Agora, é verdade que a gente também tomou muitas decisões corretas, né? Isso é verdade. E eu, particularmente, eu olho para a minha vida assim e eu falo, poxa, eu tomei muito mais decisões erradas do que corretas, mas parece que teve algumas decisões certas que eu tomei, que elas foram chave, que foi a chave para a gente estar aqui, para a gente, né? A gente, né? Estar onde estamos né? E Deus ter, né, preservado as nossas vidas como preservou. Algumas decisões que foram chaves, né? Porque a igreja anterior que a gente ia, né? Eu já estava bastante tempo percebendo que não ia dar para ficar lá, que tinha que sair, né? E se fosse só eu e a Carol, a gente tinha saído há muito tempo, né? Mas como tinha os filhos, então a gente tinha uma preocupação com os filhos e a gente orava, para Deus dar o momento certo, né? E Deus deu o momento certo. No final, quem saiu primeiro até foi o Rodrigo, né? Depois que ele já era pastor. Mas a gente já estava pensando nisso, já nem para o seminário ele tinha ido, entendeu? Né? Então, eu fico sempre pensando, né? Se nós tivéssemos saído lá no comecinho, quando a gente começou a perceber que o negócio estava errado, olha, eu não sei o que seria de nós hoje. Agora, uma coisa eu tenho certeza, a Resgatar não existiria. Ela não existiria, porque aí o Rodrigo nem tinha ido para o seminário, nem sei se ele ia ser pastor, nem sei, né? Então, a decisão, algumas decisões, né? Casar com a minha linda, maravilhosa esposa, foi uma decisão maravilhosa, né? Está aí 45 anos. 45 não significa que tudo foi flores. Não significa que tudo foi flores, mas significa que Deus guardou até aqui e continuará guardando, né? E é isso que tem sustentado, né, a gente. Se a gente tivesse, naqueles momentos de crise, né, tivesse, né, largado, a gente não estava aqui, a gente não seria crente, não seria, né, a Resgatar. Então, é a graça de Deus mesmo, é a misericórdia de Deus. Mas decisões, né, nós precisamos pensar nas decisões. Nós não podemos, por um lado, nós não podemos nos acovardar, porque muitas vezes não tomar decisão nenhuma e ir empurrando com a barriga pode ser pior do que tomar uma decisão errada. Muitas vezes pode ser pior, né? Então temos que ter coragem de tomar a decisão, né? Mas quando for possível, muitas vezes não é possível, você é obrigado a tomar a decisão de imediato. Mas na maioria das vezes é possível. Eu aprendi com um pouquinho de experiência, depois de perder um monte de cabelo, eu aprendi que eu não tomo mais decisão precipitada, eu vou devagar, porque eu vejo que se eu tomar decisão precipitada, geralmente costuma dar errado. Você tem que pensar, a Bíblia fala que você tem que se aconselhar, que você tem, né, na multidão de conselhos a sabedoria, né, que geralmente na hora da pressão ali, você, né, é a decisão errada na certa, né? E é o que muita gente faz, é o que eu tinha essa mania de fazer, porque eu, na minha essência, eu sou bem explosivo, bem coisa. Quem me conhece hoje acha que não, mas é porque a gente vai ganhando experiência e vai aprendendo a dominar um pouco, né? Então, parece que você é calmo, mas na minha essência eu não sou assim, não. Sempre foi bem explosivo, bem de tomar decisões rápido, né? Então, mas para mim falar, a palavra hoje não é sobre livre-arbítrio. Mas para mim falar sobre decisões erradas, eu vou ter que dar uma pincelada rápida aqui sobre o livre-arbítrio, né? Porque nós sabemos que Deus é soberano, a doutrina da soberania de Deus, ela é muito clara na Bíblia, embora, né, infelizmente, as igrejas modernas pentecostais não entendem isso, né? Até cantam um hino, Deus é soberano, mas não entendem nada da soberania de Deus, né? Mas ela é uma doutrina muito clara na Bíblia, muito clara. E geralmente os cristãos modernos, eles não aceitam essa doutrina de soberania porque eles não entendem ela corretamente, né? Não, nós temos livre-arbítrio, né? Porque muitos às vezes até falam de um jeito que parece que a gente é um robô. Não tem livre-arbítrio, parece que é um robô, parece que você não decide mais nada. Não é assim que funciona, né? Quando eu comecei a entender a doutrina reformada, eu entendi que Deus é que nos escolhe. Não é o homem que subiu ao céu para falar com Deus. É Deus que desceu à terra para falar com o homem.
E é Deus que nos escolhe. Eu aprendi isso. Isso é uma verdade absoluta, mas ela é só o começo da verdade. Entendeu? Depois passou um tempinho, eu fui aprendendo, eu fui entendendo. É Deus que nos escolhe, mas nós também temos que escolher Ele. Nós também temos que escolher Ele. Não é que Deus nos escolhe e você pode ficar sentado e não precisa fazer nada. É Deus que age, mas nós também temos que agir. Né? Entendeu? Então, é Deus que nos chama. Lógico que Deus não chamar primeiro, você não consegue escolher Ele. Mas Deus te chama e você também tem que escolher. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo aqui, né? Fazer uma ilustração aqui. Vamos dizer que você não fosse crente, você não conhecesse a Deus, não conhecesse a palavra de Deus, e você parasse ali na porta, e você ficasse na dúvida, eu entro ou não entro? Aí você lê lá em cima escrito, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você olha lá e fala, eu tenho que tomar a decisão de entrar. Se você olhar e falar, eu tenho que tomar a decisão de entrar, você pensou certinho. Quem tem que tomar a decisão de entrar é você. Agora, você tem a liberdade para tomar a decisão. Você tem o poder da decisão. A decisão está em você. Ela está nas suas mãos. Mas, porém, depois que você entrou, aí você olha de volta na placa para o lado de dentro, lá está escrito, só vem a mim aqueles que o Pai trouxer. Mas quando você lá fora, você pensou, quem tem que tomar a decisão você pensou certo, é isso mesmo, é exatamente, a decisão está na tua mão. Mas quando você chegar do lado de dentro, aí você vai falar, eu só consegui tomar a decisão certa porque Deus me ajudou. Mas quem tinha que tomar a decisão era eu. Entendeu? Então não é porque Deus é soberano, não é porque você não pode acrescentar nenhum côvado à sua vida, nenhum metro, nenhum dia a mais na sua vida. Não é porque o Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, todos eles. Né? E você não tem como acrescentar mais um dia. Entendeu? Se você vai um dia pular da ponte, já está escrito lá que um dia você ia pular da ponte, pode ter certeza, você não vai, em nome de Jesus, né? Amém? Então, né? Não é porque Deus é soberano, não é porque Deus determinou tudo, é um pouquinho difícil de casar as duas coisas, né? É mais ou menos o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, a doutrina da Trindade. Não há, nos segmentos evangélicos, é pentecostal, é neopentecostais, todos concordam com a doutrina da Trindade. Aparece um louco lá isolado, que não tem, que às vezes não concorda, mas é alguma coisa isolada. Via de regra, todos os evangélicos concordam com a doutrina da Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas veja bem, isso porque todos concordam, porque está muito claro na Bíblia, que Deus é um só, mas ao mesmo tempo Ele é três. Mas dá para entender como casar isso? Como Deus pode ser um só e ao mesmo tempo três? Olha, eu não sei, mas como está claro na Bíblia que Ele é um só e ao mesmo tempo é três, eu creio e pronto, e acabou. Né? Nem tudo dá para a gente entender. Se nós pudéssemos aqui na nossa pequenez entender tudo de Deus, Deus não seria tão grande. Entendeu? Mas se nós não podemos, não é porque eu não entendi que eu vou lutar contra aquilo que está claro na Bíblia. Está claro na Bíblia, pronto, está claro, pronto, acabou. Eu tenho que crer, mesmo que eu não tenha entendido totalmente ali a situação, né? Então, uma coisa é bem clara, Deus é soberano, né? Mas nós temos que tomar a nossa decisão, entendeu? Nós temos liberdade. Então, o livre-arbítrio, como prega aí as igrejas modernas, esse livre-arbítrio não existe. Ele não existe. Mas não significa que nós não temos liberdade nenhuma. Num certo sentido, o homem tem livre-arbítrio, sim. A decisão está na sua mão. Eu vou dar aqui uma ilustração. Vamos dizer que vai jogar vamos botar um time neutro aí. Vamos dizer que vai jogar Brasil e Alemanha. É neutro, porque não pode falar do Corinthians, do Palmeiras, isso aí não pode. Vamos dizer que é Brasil e Alemanha que vai jogar, né? Brasil e Alemanha. Então, mas aí o Brasil vai lá e compra o juiz, dá R$1 milhão para ele dar a vitória para o Brasil. Presta atenção nessa ilustração, presta atenção, entendeu? R$1 milhão para ele dar a vitória para o Brasil. E quem ofereceu esse R$1 milhão não é uma pessoa qualquer, é o pessoal do tráfico. Se ele não cumprir a palavra dele, ele vai morrer. Esse juiz, né? Então esse juiz, ele tem livre-arbítrio, livre-arbítrio, do jeito que o pessoal prega, e ele não tem mais,
Por quê? Ele não tem mais liberdade de fazer justiça. Liberdade de fazer justiça ele não tem mais, mas ele continua tendo liberdade. Ele pode dar o lateral se ele quiser, se ele não quiser dar, ele não dá. Se ele quiser dar ele tem um monte de liberdade ali. Ele só não tem mais liberdade de fazer justiça, porque ele já se vendeu. Entendeu? Então o homem, quando ele pecou, ele se vendeu. Então o livre-arbítrio que ele não tem mais é a liberdade de fazer justiça com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria. Ele ainda pode fazer justiça. Quando ele fizer justiça, não será pela força dele, será pela força do Senhor, porque Deus é um Deus que perdoa, que sara, que cura, que conduz, né? Então ele ainda consegue fazer justiça, mas não mais pela sua própria força, porque ele se vendeu. Quando ele pecou, ele se vendeu, e ele não tem mais esse poder. Mas isso não significa que aquele juiz que se vendeu para dar a vitória, ele não pode mais fazer justiça, mas ele ainda tem muita liberdade ali, em campo, né? Então é assim que é a nossa vida, nós temos liberdade. Ele ainda pode decidir, ele pode tomar várias decisões ali dele mesmo, pela sua própria força ali, aquele juiz, né? Mas ele não tem mais liberdade de ser justo, de ser correto. Então, como nós pecamos, preste bem atenção, quando você fizer alguma coisa errada, de quem é a culpa? É sua, é minha, é nossa. Quando nós fizemos alguma coisa errada, a culpa é nossa. Nós tomamos a decisão errada, nós decidimos errado porque escolhemos fazer errado. Tomamos a decisão errada, pecamos porque tomamos a decisão errada por nossa própria escolha, por nossa própria força, por nosso próprio querer. Tomamos a decisão errada, né? Agora, quando você faz alguma coisa correta, boa, santa e agradável, a honra e a glória é para Ele, porque você não fez sozinho, foi Ele que te influenciou a fazer a coisa correta. Então, quando você o fizer o certo, então a doutrina correta, a doutrina calvinista, a doutrina reformada, a primeira coisa que ela faz é te jogar no chão, entendeu? Se você fizer o bem, a honra e a glória é para Ele. Se você fizer o mal, a culpa é sua. Não tem glória para o homem. Toda honra e toda glória, Deus não divide a sua glória. Não tem glória para o homem. Toda honra e toda glória é para o Senhor. O homem é mau, o homem é pecador, por si só ele é pecador, né? E é lógico que depois que a gente converte, a gente começa a fazer coisas corretas, coisas boas, mas aí você já está fazendo porque Deus está te conduzindo. Porque você está orando, Ele está te conduzindo, Ele está fazendo então, né? Então é isso que nós precisamos entender. Num certo sentido, o homem tem livre-arbítrio, ele tem liberdade de tomar as decisões. E aí então ele precisa tomar as decisões corretas, porque uma decisão errada atrapalha tudo, né? Tem decisões erradas que uma pessoa pode tomar, que se arrepender rápido, né, e corrigir, as consequências são mínimas. Tem outras que, se demorar um pouco e tal, para corrigir, pode ter consequências meio graves. E tem outras que não tem mais consequência, não tem mais conserto. Tem outras que não tem mais conserto. O homem larga da esposa, o casal se separa, né? Aí passa uma semana, sei lá, um dia, 2, 3 dias, se arrepende e volta. A consequência é pouca. O que pode acontecer é mínima. O que pode acontecer depois, não tem mais muita confiança. Na hora daquele, ele vai falar, será que ele vai embora de novo? Será que ele vai me largar de novo? Então tem consequência, entendeu? Mas é mínima, é menos, né? Mas se depois de 2 anos, se arrepende e quer voltar, mas aí o cônjuge já casou com outro, já tem filho. E aí como é que vai fazer? Tem coisa que não tem conserto. Os pentecostais têm uma mania de falar, não, que Deus é poderoso, que Ele, né, tipo, assim, eles não chegam lógico a pregar isso, mas o que dá meio a entender é isso. Eu posso fazer tudo errado, eu posso viver na lama, depois chama aquele apóstolo poderoso que sai fogo da mão dele, ele fala uma oração para mim, e no outro dia as coisas ficam tudo maravilhosas para mim. É assim que funciona? Não. Eu não tenho dúvida que o nosso Deus é poderoso e pode tudo, mas Ele quer tudo. Ele quer. Eu não tenho dúvida que Deus pode fazer determinada coisa, mas a pergunta é, Ele pode, mas Ele vai querer fazer agora? Porque tem coisas que Ele fala que Ele não vai fazer. Por exemplo, voltar atrás com a sua palavra, passar por cima da sua palavra para atender o seu pedido. Ele não vai fazer isso, entendeu? Eu vou começar lendo aqui um texto de uma decisão poderosa, e as consequências dessa decisão foram assim, extraordinárias. Foram extraordinárias. Olha, Josué 24, versículo 14 e 15. Toma uma aguinha aqui. Hoje minha garganta não está muito boa, porque
Ontem estava lá na festinha, e aí estava meio assim barulho, e eu sou meio surdo. E aí, como eu sou meio surdo e eu não escuto, eu penso que o outro também não está escutando, aí eu falo mais alto. Ai, Senhor, né? Ai, meu Deus do céu. E aí ficou meio ruim a garganta. Josué 24, 14 e 15. Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a quem vossos pais cultuaram, além do rio e do Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. E uma outra versão fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E uma decisão que uma certa vez, né, eu tomei, que assim eu nunca me esqueço, né? Que o meu filho, não o pastor Rodrigo, o outro, ele tinha 16 anos, ele era faixa preta de jiu-jitsu, bem fortinho, né? E um dia ele chegou em casa e estava quase na hora do culto já, né? E ele falou para mim assim, pai, eu tomei uma decisão, né? E ele me chamou para conversar, fez todo um ritual ali para falar esse negócio. Eu já vi que era um negócio, era meio sério, né? Falou, eu tomei uma decisão. Falei, E eu já vi que eu já fiquei meio preocupado. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda aí, né? Eu pensando só, né? Não falava, né? Pensando, me ajuda aí, porque o negócio aqui parece que vai ser meio difícil, né? Aí você tomou uma decisão, mas Deus me deu uma calma tão grande nesse dia, foi um negócio tão fantástico, né? Deu uma calma. Eu falei, você tomou uma decisão? Meu filho. E aí, como é que foi? Mas por que você tomou uma decisão? Quando foi? Por qual motivo você tomou essa decisão? Não, aí ele tomou a decisão baseada na palavra que eu tinha ministrado. Não. Porque ele tinha 16 anos, hoje ele tem 39, né? Foi um bocado de tempo. Então eu estava na outra doutrina, eu tinha pregado sobre o livre-arbítrio, que a gente tinha livre-arbítrio. Mas ele também deu uma distorcida na minha pregação lá, né? E também, baseado na minha pregação, ele tomou a decisão de sair da igreja. Vê se pode, né? Vê se pode, né? Aí eu falei, Aí você decidiu, aquele dia, na pregação lá sobre o livre-arbítrio. Ah, tá certo, você decidiu. Engraçado, né? Engraçado porque eu também acabei de tomar uma decisão. E olha, minha decisão, ela é irrevogável, ela né? Não tem volta. A minha decisão é o seguinte, olha, aqui nesta casa, eu sou crente e vou para a igreja, a sua mãe é crente e vai para a igreja, o seu irmão é crente e vai para a igreja, e você já vai tomar banho já, porque nós já estamos indo, senão eu já vou ficar nervoso aqui. Já foi correndo tomar banho, entendeu? Resultado, para não alongar muito, hoje ele é crente, é firme lá na igreja do irmão dele, tem um PG na casa dele, tem umas 30 pessoas no PG da casa dele, né? Entendeu? Se eu não tivesse tomado aquela decisão, provavelmente a gente não sabe, a gente não tem certeza, só Deus é que sabe, mas provavelmente a gente não seria crente, porque gente que é firme assim, se deixar sair de tudo da igreja, afastar de tudo, depois para voltar é difícil, irmão, é mais difícil que um ímpio converter. Não, porque tudo que você vai pregar para a pessoa, ela já sabe, né? E era interessante, porque quando ele era adolescente, ele era mais firme que o Rodrigo na igreja. Inclusive, além de ser firme, ele arrastava um monte dos amiguinhos dele para a igreja, entendeu? Mas depois de uns 16 anos assim, ele deu aquela empacada, mas não permiti não, que ele não fosse para a igreja, entendeu? Então tem coisas, e olha aqui, né, a decisão aqui que o Josué tomou aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a decisão por ele e pela casa dele, entendeu? Então o pai de família, ele tem que tomar a decisão por ele e pela casa. Como uma casa onde não tem ordem, onde um faz uma coisa, outro faz outra, um não tem autoridade, ela está fadada ao fracasso, entendeu? A decisão, o pai, ele tem que tomar a decisão por ele e pela casa, entendeu? Ah, mas se o meu filho for de maior de idade e trabalha fora e tem o dinheiro dele, não, se ele mora aqui debaixo do meu teto, ele vai ter que seguir as regras desta casa, é a minha autoridade,
entendeu? Pode ser de maior, não tem problema. Pode ter o salário dele, não tem problema. Você mora aqui nesta casa eu é que reino aqui, né? Depois de Jesus, é eu que mando aqui, as regras são essas daqui, tem que seguir as minhas regras, né? Entendeu? Então, porque esses filhos que Deus nos dá, eles são pessoas, né, que são presente de Deus, e Deus vai nos cobrar, né? Deus vai nos cobrar, assim como Deus vai me cobrar, né? O que eu estou fazendo com vocês aqui, eu como pastor, a autoridade que Ele me deu sobre vocês, né? Como pastor, Ele vai cobrar de você que é pai, a autoridade que Ele te deu sobre seu filho, sobre sua esposa, né? Entendeu? Então isso aqui é muito, muito importante, e a decisão que esse Josué tomou aqui, para ele e para a casa dele, eu creio que esse daqui foi, a Bíblia não diz que foi esse momento aqui, mas esse, para mim, é o momento crucial aqui, porque depois, quem que entrou na terra prometida, né, daquela primeira geração? Josué e Calebe, né? Se ele não tivesse tomado essa decisão, provavelmente entraria só Calebe, né? Entendeu? Com certeza essa decisão foi o resultado foi estrondoso, ele entrou na terra prometida, ele, né, e a sua família, né? A Bíblia fala ele, porque da geração foi ele, mas que a família dele já era outra geração, mas com certeza foi ele e a família de Josué e Calebe. Então, as decisões, irmãos, elas têm que ser, né, tá certo que muitas vezes você pode tomar uma decisão errada, a qual você deve voltar atrás, tá certo, isso é possível, mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa toma a decisão certa e não segue, e volta atrás. Isso também é algo terrível, entendeu? Então, uma certa vez eu me lembro de um rapaz aqui, mas muito gente boa, cara, era um casal, uma menininha, agora já está uma moçona, eles moram lá no Pernambuco, eles são de lá, e depois ele acabou indo embora, voltando lá para a terra dele, lá para o Pernambuco, né? E o casalzinho, mas muito gente boa, muito legal. E um dia ele chegou para mim e falou assim, hoje mesmo, ainda, antes de começar o culto, a irmã chegou para mim, uma dificuldade ali, uma coisa ali para resolver e tal, e veio pedir a minha opinião. O que é que o senhor acha de eu fazer isso? Mas ela veio pedir antes, né? Antes. Porque às vezes a pessoa faz o negócio, depois vem pedir opinião, mas esse já fez, né? Então, nesse caso, esse irmão, ele comprou um restaurante de sociedade, né? Aqui em Moreira mesmo. Comprou um restaurante de sociedade, né? E depois que já tinha comprado, ele veio pedir a minha opinião. E geralmente o que acontece, né? Na hora ali, o que ele está precisando é de ajuda, e eu preciso ajudar, e não é a hora de repreender, não é a hora de falar, mas você tinha que ter vindo antes, mas lá no meu coração eu estava pensando, mas poxa, o cara comprou o negócio primeiro, depois que vem pedir ajuda, depois que comprou, né? Aí fomos conversando, né? Falei, irmão, é uma situação difícil, eu não sei nem o que te dizer agora, porque você já comprou mesmo, né? E aí, na minha opinião, né, foi uma decisão precipitada, você devia ter vindo se aconselhar antes e tal. Falei com um jeitinho ali, para não dar aquela tacada. Ele estava precisando de ajuda, não estava precisando de coisa, de ser disciplinado naquela hora ali, ele estava precisando de ajuda, mas eu tinha que ser real ali também, tinha que explicar para ele. Aí, mas vamos orar aí, vamos orar que vai dar certo, alguma coisa Deus vai ter, Deus é um Deus de misericórdia, vamos orar aí e tal. Aí, no próximo dia que ele veio apavorado, ele falou, pastor, o meu sócio botou uma imagem da Aparecida lá e falou que não tem como tirar não, que senão o restaurante não vai para frente, não vai dar nada e tal, papapá. Né? Aí, para resumir a história, eu falei para ele, tenta desfazer a sociedade, né? Aí ele foi lá e, graças a Deus, o cara acho que foi compreensível, era uma pessoa que tinha uma condição boa, né? E o cara acho que devolveu o dinheiro para ele, que ele tinha investido em 3 parcelas, né? Quer dizer, foi... ufa, né? Conseguiu sair fora praticamente sem prejuízo, né? Mas na maioria das vezes não é assim que funciona, você acaba ficando com prejuízo, por mais que esse sócio fosse gente boa, mas se fosse um cara meio fraquinho na finança, ele poderia até ter a boa intenção e tal, mas ele às vezes não ia ter condições de devolver, e aí como é que ia ser, né? Então decisões erradas é um perigo, né? Agora, a gente precisa pensar bem na hora de decidir as coisas, mas como eu disse, também não pode se acovardar diante de uma situação onde você precisa tomar uma decisão, né? Muitas pessoas tomam uma decisão de sair, por exemplo, de uma igreja e mudar de cidade, por exemplo. Você toma uma decisão, né, de mudar de cidade,
E por que você está mudando de cidade? Única e exclusivamente por causa do trabalho, né? Única e exclusivamente por causa do trabalho. E a igreja, você não pensou, né? É realmente uma decisão terrível, terrível, porque a primeira coisa que você deveria de pensar para mudar de cidade, você deveria de pensar, ir lá na outra cidade, tem resgatar? Ah, não tem, mas tem igreja boa lá, que prega a verdade, tá bom, então até dá, né? Mas se não tem uma resgatar, não tem uma igreja lá que prega a verdade, se não tem, você procurou, já foi lá, procurou, não encontrou, entendeu? Não dá para mudar, não dá para mudar não, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não vale a pena, não vale a pena, entendeu? Então, a decisão errada é terrível. Uma decisão, eu sempre falo, né, os meninos, né, ontem lá no aniversário, né, os meninos lá, eles estavam na rodinha lá, falei, ei, como é que está esse PG aí e tal, eu entrei na conversa, aí o menino perguntou, aí, fala aí, pastor, ele falou meio brincando, né, fala aí a palavra, a profecia aí, para a gente aí, né, entendeu? Eu falei, tá certo, eu vou falar a profecia para vocês, né, aí ele já tá, esse menino já está com o casamento marcado, né? Aí eu falei, você já fez a sua escolha, você escolheu certo, está todo mundo feliz, está contente. Mas quem não fez a sua escolha, ainda aqui, os 3 momentos mais importantes da sua vida, é o dia que você nasceu, é o dia que você, né, converteu o seu nascimento espiritual, e o terceiro momento mais importante é o dia que você escolher o seu cônjuge, porque essa decisão, entendeu? Porque se você casar com a pessoa errada, se você for crente, nascido de novo, casar com a pessoa errada, você não vai perder a salvação, você não vai para o inferno por causa disso, mas você vai trazer o inferno até você, entendeu? Né? Então, é o seguinte, você tem que fazer a escolha certa, entendeu? E a escolha tem que os pais, o pastor, tem que estar todo mundo feliz, entendeu? Se tiver todo mundo feliz, se não tiver problema, aí é questão de orar, aí é questão de pensar, de refletir, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, e olha, não é uma indireta não, é direta mesmo, entendeu? Olha, está gostando? Tem idade para isso? Os dois são crentes? Família toda está feliz? Pastor está feliz? Irmão, esquece, é casamento. Agora daqui para frente é trabalhar em cima dessa decisão, entendeu? É fundamentar ainda mais essa decisão, porque Deus não é Deus de confusão, né? Está todo mundo feliz, está contente, né? Agora é isso aí, casar, é de Deus, então, mas muitas vezes as pessoas tomam a decisão correta, como eu vejo, a pessoa toma a decisão correta, mas fica confusa, não sabe, pastor, você acha que é de Deus? Eu falo, mas como você acha? Entendeu? Né? Se você está bem, se está gostando, o pastor também está feliz, entende que Deus está na direção, a família está tudo contente, não tem mais que ficar botando dúvida, tem agora que fundamentar isso cada vez mais, e pensar em fortalecer isso, e pensar, né, nessa vida a dois mesmo aí para frente. É isso que tem que pensar, né? Não tem que ficar balançando na decisão. Quando você toma a decisão certa, você vê que é bíblico, que quando você não pode balançar, porque muitas vezes o capeta não gosta de ver as pessoas felizes, de ver as pessoas prosperando e avançando, né? Entendeu? Então, agora, há situações que eu não falei do cara do restaurante, né? Tomou uma decisão errada, às vezes dá tempo de voltar atrás, né? Tomou uma decisão errada, né, em relação a casamento também, percebeu que, né, porque muitas vezes, eu em 31 anos já de crente, eu tenho praticamente 31 anos de pastor, porque assim que eu me converti, eu comecei, né, meio que pastorear, né, comecei a pregar já e tudo. Em toda essa minha experiência, eu observei muitas vezes que, assim, os casalzinhos estão querendo casar, eu não tenho dúvida, mas é batata, eu tenho certeza absoluta, meu filho, isso aqui é de Deus, vai para frente, segue em frente, entendeu? Mas tem vezes que eu falo, não é certeza absoluta, isso aqui não é de Deus, mas de jeito nenhum, entendeu? Mas tem vezes que eu fico na dúvida. Você pensa que o pastor tem uma varinha mágica e sabe tudo? Muitas vezes eu fico na dúvida, cara, eu fico com temor, cara. Se eu disser não, posso estar atrapalhando a vida dos dois. Se eu disser sim, eu fico preocupado, entendeu? Então é coisa de orar, de pensar mais um pouco, e orando e pensando mais um pouco, de repente Deus vai mostrando, e de repente você percebe que é melhor desistir, entendeu? Que é melhor desistir.
Então tem dessas coisas também, mas em todos os sentidos, tanto no trabalho, no casamento, numa decisão, alguma coisa familiar, né? Geralmente é assim que funciona, né? Você tem tem coisas que não dá tempo de pensar. No caso do meu filho lá, não deu muito tempo de pensar. Eu tive que tomar a decisão ali imediata, e foi a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus. Quando eu fui para Guará, acho que faz 24 anos já, eu saí de Ubatuba para ir para Guará, eu cheguei lá, tinha 12 pessoas, né? Tinha 12 pessoas lá. E veio 1, 2, 3, eles vieram tudo me cumprimentar. E teve um que ficou meio de canto lá, né? E ele era um oficial da aeronáutica aposentado, entendeu? É o seu Vitorino o nome dele. E ele veio por último. Ele veio por último me cumprimentar. E aí ele veio, a paz do Senhor, pastor, eu sei o que vai ficar aqui, né? É o senhor que vai ficar aqui, né? Eu falei, sou eu mesmo. Sou o pastor de vocês aqui agora. Ele falou assim, olha o que ele falou para mim. Um senhorzinho de cabeça branca, uns 65 anos ele tinha na época, essa altura já está com quase 90, se ele estiver vivo ainda, né? Então, olha o que ele falou para mim. Ele falou assim, eu sou o problema aqui da igreja. Quando ele falou isso, aí lá por dentro, né, começou, Senhor, tem misericórdia de mim, essa é demais para mim, essa eu não dou conta não, o Senhor precisa me ajudar. Eu pensando essas coisas, eu não falava, mas eu estava só pensando essas coisas, e ouvindo o que ele falava, mas não estava nem ouvindo muito o que ele estava falando mais, porque eu estava pensando em Deus ali, o que Deus ia me dar ali para fazer, entendeu? E aí eu creio que foi Deus mesmo que deu uma inspiração para eu falar uma palavra para ele, porque eu nunca tinha pensado em falar isso, aquilo surgiu na hora ali. Se não for o Espírito Santo, então, né? Então eu creio que foi o Espírito Santo. E o que eu falei para ele? Eu falei, olha, seu Vitorino, deixa eu falar uma coisa para você. Para mim não existe gente difícil nem gente fácil. Para mim o que existe é aqueles que Deus me deu e aqueles que Deus não me deu. E você está aqui, você faz parte daqueles que Deus me deu, e você vai me ajudar muito, e eu vou te ajudar muito, e nós vamos vencer juntos aqui nessa igreja. Irmãos, esse homem, depois, alguém quisesse falar de mal de mim para ver se ele não comprava a briga, era meu parceiro ali para tudo, cara, ajudava, ia, comprava as coisas, né, porque ele era aposentado, ele tinha dinheiro, então ele ia, comprava, passou, eu comprei lá, eu mesmo paguei, eu falei, então dá a nota aí para devolver o dinheiro para você, ajudava em tudo, fazer os impactos, fazer os encontros, ele ia, que ele tinha um carrinho, caminhonetinha, né, que é saveirinho, ele ia nos impactos, tinha que levar a cadeira, levar as coisas, irmãos, uma bênção. A esposa dele já tinha separado dela, morava nos Estados Unidos, a mulher veio dos Estados Unidos para voltar, para restaurar o casamento com ele, um velhinho, com já 65 anos, acho que quase 70, virou líder de PG ainda, entendeu? Uma palavra que Deus me deu ali na hora, quebrou o velhinho, quebrou o oficial, o aposentado da aeronáutica, Deus, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso, entendeu? Então tem algumas decisões que Deus nos dá ali na hora tal, mas na maioria das vezes, é na multidão de conselho que há a sabedoria, né? Então, mas deixa eu ler um outro texto aqui, Deuteronômio 30, 15, de 15 a 20, vê aqui como está bem claro que a decisão, na maioria das vezes, ela está na nossa mão. Olha, presta atenção, Deus é soberano, tudo está no controle dele, mas a decisão, na maioria das vezes, ela está na nossa mão, ela está na sua mão, é você que tem que decidir. Olha aqui o que eu vou ler, vê que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Deus fala, eu coloco diante de você o bem e o mal, né? Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que estás entrando para possuir. Mas se o teu coração se desviar, não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses, declaro hoje que certamente serás destruído. Olha que não é forte isso. Não prolongarás teus dias na terra em que entrares para possuir. Depois que atravessares o Jordão, convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti,
de que te coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, portanto escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. De novo, a escolha sua, vai viver você e a sua descendência, você e a sua casa. De novo, o mesmo princípio lá de Josué. Então, mas olha o que ele fala aqui, entendeu? Tipo, olha, eu ponho a decisão na tua mão, está aqui o bem e o mal, está aqui a vida e a morte, está aqui o certo e o errado, a decisão está na tua mão, é você que tem que decidir, é você que tem que fazer a sua escolha, a escolha está na tua mão. Se eu sou soberano, se eu sou todo poderoso, e nada, nem um fio de cabelo cai da minha cabeça, cai da sua cabeça se eu não permitir, eu sou soberano, nada, nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se eu não permitir, mas eu estou permitindo que você escolha, eu estou colocando nas suas mãos, eu estou decidindo, você decide agora, está nas suas mãos, a decisão é tua. O que você vai escolher? De acordo com a sua escolha, salvarás tu e a tua casa, tu e a tua descendência. O texto ele é bem claro, ele ainda é repetitivo. E olha, o texto ainda diz assim: olha, eu ponho os céus e a terra como testemunha que eu te dei a oportunidade de fazer o certo e você não quis, você escolheu errado. Testemunha. Põe os céus e a terra como testemunha. Você errou porque quis. Você errou porque foi rebelde. Porque quis fazer conforme a vontade da carne, conforme para os seus prazeres. Porque eu dei a oportunidade de você escolher o caminho certo. Eu dei a oportunidade de você fazer a escolha correta. Entendeu? E ainda tenho testemunha, e o céu e a terra como testemunha, que a culpa é sua, que você tomou a decisão errada porque quis. Então, repito, o homem não tem um livre-arbítrio no sentido de que ele pode fazer coisas boas tudo sozinho, sem a ajuda de Deus. Nesse sentido ele não tem. Fazer justiça sem a ajuda de Deus. Nesse sentido ele não tem. O homem tem livre-arbítrio, sim, ele tem liberdade. A escolha está na mão do homem. A escolha está na mão do homem. Deus nos escolhe primeiro. É Deus que nos escolheu. É Deus nos escolheu, aliás, antes da fundação do mundo. Mas nós também temos que escolher Ele. Ele nos escolheu para que nós... Eu escolhi a Carolina lá. Mas ela também escolheu eu. Foi ou não foi bem? Agora uma coisa aqui, falando da escolha aqui de minha e da Carol, eu tenho que lembrar os irmãos uma coisa, que às vezes tem gente que fala assim, se eu vou fazer alguma coisa e dá tudo certinho, tudo fácil, tudo certinho, é porque é de Deus. Não, muitas vezes não é assim. Isso não é uma garantia. O fato de ter dificuldades, isso não significa que não é de Deus. Os discípulos, numa certa oportunidade, Jesus falou para eles, Jesus estava no barco com os discípulos, ele falou, tome para aquela direção ali. Ele deu a direção para eles, e eles foram para a direção que ele mandou. E aí o que aconteceu? Veio o vento, o vendaval, que foi aquela vez que eles desceram lá no porão, Senhor, mestre, o Senhor não te importa que nós vamos morrer, entendeu? Então, eles estavam indo na direção que Jesus mandou, e mesmo assim veio a tempestade, entendeu? Veio a tempestade. Então, no caso, foi uma luta, porque naquele tempo tinha celular, não tinha essas coisas, e a primeira vez que eu conheci a Carol, tudo tal, e depois, não sei se foi a primeira, segunda, terceira vez que a gente ia se encontrar, eu marquei com ela na rodoviária, mas a rodoviária lá tinha a parte de cima e a parte de baixo, acho que ela ficou de cima e de baixo, a gente desencontrou, e naquele tempo não tinha celular, não tinha essas coisas, entendeu? E ela não tinha deixado eu ir na casa dela, levar ela na casa dela, ela não tinha deixado ainda, sabe por quê? Porque estava muito no comecinho, ela achou, vai chegar lá, o meu pai, ela era uma menina bem comportada, inclusive eu escolhi ela, era mais bonita lá da região, mas eu escolhi ela não foi pela beleza, eu escolhi ela pelo comportamento. A gente não, ela era bem comportada, assim, entendeu? A gente não era crente, nem eu nem ela, mas ela era, Então foi uma luta depois para a gente reencontrar, irmãos. Porque hoje você já encontrou, você já pega o zap, pronto, Naquele tempo não tinha isso. Foi uma luta, tudo dava errado. Tudo dava errado, até que, na verdade, eu já tinha até desistido, entendeu? Aí, coincidentemente, um dia, se encontramos lá na cidade, aí pronto, aí começou de novo, aí não largou mais, Louvado seja Deus,